Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo, porque esse é o único objetivo, é o único propósito desse canal. Eu queria continuar falando sobre o tema que a gente vem falando nos últimos dois vídeos, sobre demônios, sobre espíritos malignos, como eles podem atuar nas nossas vidas, destruir as nossas vidas, talvez nos levar a um caminho de destruição, a um caminho que nós iremos viver uma vida que desonra e desagrada a Deus. Então eu queria ler com vocês hoje em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, vai dizer o seguinte, ó: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Antes da gente continuar lendo, eu queria pensar com você que a primeira coisa que aqui nesse contexto está sendo falado sobre nós vivermos uma vida no Espírito. E a verdade é que nós iremos viver uma vida no Espírito ou pelo Espírito de Deus em nós, ou nós iremos viver uma vida baseada nos nossos desejos da nossa carne, talvez guiados e dando acesso a outro Espírito que não é o Espírito de Deus, aos espíritos malignos. Então, todas as vezes que nós nos pegamos vivendo dessa maneira, com feitiçaria, idolatria, hostilidade, discórdia, ciúme, sensualidade, todas essas coisas que nós fazemos, que existe no desejo da nossa carne, que existe o pecado que está em nós, vai nos guiar para fazer isso. Nós estamos liberando acessos, nós estamos liberando legalidade sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos malignos na nossa vida. Eu queria que você pensasse comigo, refletisse com isso, porque isso é muito sério. Às vezes nós fazemos achando assim, hoje eu vou... Talvez você está com dificuldade de estar bebendo, por exemplo. Assim, hoje eu vou beber um pouco, vou tomar só algumas doses de pinga, eu vou fazer só isso. Na verdade, além de você estar cedendo ao desejo da sua carne que está em você, que nós temos que, como cristãos, lutar, mortificar, matar os desejos da nossa carne, quando nós começamos a ceder a eles, nós começamos a dar legalidade. O inimigo começa a falar assim, opa, começa a achar um caminho para entrar na nossa vida, destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Se a gente começa a viver de uma maneira sensual, colocar roupas sensuais, ou talvez ir para o lado da prostituição, a começar a ter atividade sexual fora do casamento, pornografia, acesso, todo esse tipo de coisa, além de nós estarmos cedendo e alimentando a nossa carne, nós estamos abrindo legalidades no mundo espiritual para que o inimigo consiga entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, destruir. E como eu falei no vídeo passado, não existe almoço de graça, não existe negociação de graça com o inferno. Ele pode te dar alguma coisa hoje, mas ele lá na frente ele vai tomar com as duas mãos. E para a gente continuar pensando, eu vou ler mais um pouquinho aqui o versículo 22 e 23, onde está falando sobre: mas o Espírito produz este fruto. Está falando sobre um fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então agora aqui ele está mostrando que se vivermos uma vida no Espírito, com o Espírito Santo, existe um fruto que é gerado em nós. E ele cita alguns frutos. E eu queria inverter um pouco essa questão com você, que é pensar o seguinte: se nós vivermos uma vida no Espírito, a gente consegue recebermos o fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, domínio próprio, os frutos que eu li. Se a gente viver uma vida na carne, baseada nesses desejos que eu falei anterior, nós iremos permitir com que o mal também gere fruto em nós. O que eu quero dizer é que parece que existe as duas possibilidades de frutificar em nossas vidas. Nós podemos viver com o fruto do Espírito em nós e sermos transformados para a glória de Deus, ou nós podemos seguir os nossos desejos da nossa carne e o inimigo gerar os frutos do inferno em nós. Se a gente pensar quando Jesus ele é batizado nas águas, vem a voz de Deus sobre ele falando que ele é o Filho amado, vem um Espírito sobre ele, e logo pelo Espírito é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das maneiras que Satanás usa é a própria palavra de Deus. Satanás ele tenta distorcer a palavra para tentar Jesus, mas Jesus rebate com a palavra, falando assim, ó, também está escrito. O que eu quero refletir e pensar com você nisso? Que Satanás, uma das estratégias do inimigo é utilizar, distorcer aquilo que é de Deus em benefício dele, da adoração dele, para nos levarmos a uma destruição. Assim como ele tentou distorcer a palavra de Deus
por próprio Jesus Cristo no deserto. Então, o que eu quero dizer é que ele vai criar em nós esses falsos frutos, esse falso amor, essa falsa paz. Ele vai tentar pegar os frutos do Espírito que são reais, o fruto do Espírito que é real, amor, paz, amabilidade, bondade, que eu acabei de ler, e ele vai gerar um fruto falso em nós. Então, por exemplo, ele vai te levar para assistir pornografia e ele vai te dar prazer, ele vai liberar um prazer, mas é um falso prazer, não é o prazer da presença de Deus. Ele vai te dar amigos, ele vai te levar à roda de amigos que você passa, que você frequenta e que você se sente amado, você se sente acolhido, só que na verdade aquilo ali é tudo falso, porque quando você mais precisa, onde estão esses amigos? Quando você passa por um momento de extremamente dificuldade, onde que estão esses amigos? Quando você está precisando de dinheiro, de ajuda, de mantimento, onde estão esses amigos? Tem muita, ele consegue colocar em nós amigos, pessoas que nas festas sempre estão lá para comer a nossa comida, para desfrutar das nossas coisas, mas que nunca são capazes de trazer o amor, a comunhão que nós encontramos, por exemplo, dentro da comunidade de Cristo, que é gerada pelo Espírito. Então, o que eu quero dizer é que o inimigo, ele também pode gerar fruto na minha vida e na sua vida. Uma das maneiras que ele faz isso é se nós vivermos e ceder aos desejos da nossa carne. Então, as nossas amizades, as músicas que nós ouvimos, o que nós fazemos com o nosso dinheiro, o que nós fazemos com a nossa família, o que nós assistimos, o que nós olhamos quando ninguém está vendo, o que nós falamos da nossa boca, o que nós fazemos com o nosso corpo, todas essas coisas, se nós cedermos a esses frutos da carne, a esses desejos da carne, nós iremos liberar legalidade para os espíritos malignos liberarem frutos destrutivos que vai nos destruir para sempre, para a eternidade sobre a nossa vida. E também ele vai agir da mesma maneira, ele vai tentar distorcer, manipular o fruto do Espírito em nossa vida, nos colocando falso amor, falsa paz, falso domínio próprio. Quer um exemplo de um falso domínio próprio? Se você conhece alguém que já foi viciado como eu já fui viciado em drogas, viciado em algumas coisas, e a conversa do viciado é mais ou menos isso. Não, quando eu quiser eu paro. Hoje vai ser a última vez, vai ser só mais uma vez. Talvez você conheça alguém que tem problema, por exemplo, com bebida, ela fala assim, não, hoje vai ser o último dia que eu vou beber, eu não vou beber mais. Ah, não, quer saber? Eu vou beber só uma dosinha, só um copinho e não bebo mais. O que é isso? É um falso domínio próprio. O inimigo, ele consegue gerar esse fruto falso e a gente acha que está no controle, só que quando vamos ver, a gente continua vivendo como viciado, dia após dia, repetindo e fazendo as mesmas coisas. Então, antes de eu terminar, eu queria lembrar para você o seguinte: os frutos, os desejos da carne que vão te dar, que se você viver, se eu fazer, se a gente viver praticando essas coisas aqui, vai liberar acesso para os espíritos malignos em nossa vida. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desgarradas e outros pecados semelhantes. Se nós continuarmos vivendo isso, fazendo essas coisas, nós com certeza iremos estar dando legalidade para o inimigo destruir as nossas vidas. E o que nós vamos colher é isso aqui, eu repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, se nós escolhermos viver essas coisas, infelizmente, o reino de Deus não será para nós. E toma muito cuidado se o inimigo não está distorcendo o fruto do Espírito na sua vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que esses itens, que o fruto do Espírito seja de fato o fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida. Que os espíritos malignos não estejam nos enganando, que Satanás não esteja nos enganando, gerando esse falso fruto em nós, para nós acharmos que estamos caminhando e andando com Deus. O meu convite para nós hoje é para nós nos arrependermos, para nós entrarmos no nosso quarto, fechar nossa porta, pedir perdão para Jesus, perdão quando nós sensualizamos, perdão quando nós assistimos essas coisas sensuais na internet, no TikTok, no Instagram, nos Reels, nessas coisas da vida, pedir perdão pelas nossas mentiras, pelas nossas invejas, pedir perdão enquanto há esperança e pedir para que Deus gere em nós o fruto verdadeiro do Espírito, gere em nós o fruto que vem dele, porque somente pelo Espírito Santo nós podemos viver uma vida pelo Espírito, cheia de Deus, firmados na graça de Deus,
para vivermos não só aqui e agora com Deus, mas toda a eternidade. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha feito sentido na sua vida. Fecha os portões da sua vida para o inimigo, não deixa o inimigo entrar, não brinca com o inimigo, não flerta com ele, porque ele com certeza vai destruir a sua vida. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.